não tem prazo previamente determinado, mas tem o prazo máximo de 3 anos, devendo ser reavaliado a cada 6 meses, pelo menos. E um último detalhe sobre o prazo da internação. Segundo o ECA, aos 21 anos de idade, ocorrerá a liberação compulsória. Isso mesmo, aos 21 anos de idade ocorre a liberação compulsória. Alguém poderia me perguntar, mas Flávio, como 21 anos de idade? O ECA não se aplica aos menores de 18 anos? Sim, mas há exceções. Imagine um adolescente de 17 anos e 11 meses que decide praticar um gravíssimo ato infracional e mata a família inteira. Imagine que o adolescente de 17 anos e 11 meses mata os pais e a família toda. Ficará impune? Não ficará impune, meus amigos, não ficará impune. Isso porque pode sim ser aplicada a medida socioeducativa de internação. Mas lembre-se, aos 21 anos de idade ocorre a liberação compulsória. Aos 21 anos de idade ele deve obrigatoriamente ser colocado em liberdade. Essa é a brevidade prevista no ECA para a medida socioeducativa de internação. Só que além dela tem outro princípio, lembra? O princípio da excepcionalidade. Significa que a internação é a última medida a ser aplicada. Então não pode ser aplicada a medida socioeducativa de internação se há outra medida mais adequada para aquele adolescente infrator. E atenção para aquilo que eu vou lhes dizer agora. Segundo o ECA, a internação só é admitida em 3 hipóteses. 3 hipóteses que eu digo agora. A primeira hipótese em que é possível a internação, segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, é a prática de ato infracional com violência ou grave ameaça à pessoa. Então, por exemplo, é possível aplicar a internação para aquele que pratica homicídio, roubo, estupro, latrocínio, etc. Então, ato infracional com violência ou grave ameaça à pessoa. Segunda hipótese de aplicação aí da internação. Segunda hipótese. É possível também se aplicar a internação quando há reiteração de atos infracionais graves. Reiteração de atos infracionais graves. Então imagine que o adolescente não praticou um ato infracional com violência, com ameaça, só que ele reiterou a prática de atos infracionais graves. Furto. É possível, num caso como esse, aplicar também a internação. E um terceiro e último caso, descumprimento de medida anteriormente imposta. Então, se um adolescente descumpriu uma medida que antes foi aplicada pelo juiz, por exemplo, o juiz aplicou a ele uma medida de liberdade assistida, e o adolescente simplesmente não cumpriu aquela medida de liberdade assistida, pode ser aplicada a internação. Mas cuidado, nesse último caso que eu acabo de te contar, o prazo máximo da internação é de 3 meses. Então essa internação, decorrente de descumprimento de medida anteriormente imposta, ela tem o prazo máximo de 3 meses. Tudo bem, meus amigos? Portanto, esses são os 3 casos em que a internação pode ser decretada. Uma pergunta importante. Pode o juiz decretar a incomunicabilidade do preso, do adolescente apreendido, melhor dizendo? Pode o juiz decretar a incomunicabilidade do adolescente? E a resposta é não. Jamais. O Estatuto da Criança e do Adolescente veda a aplicação dessa medida para qualquer adolescente infrator, por mais grave que seja a medida. Mas atenção, tem uma ponderação a ser feita. Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, o juiz pode suspender as visitas. Isso mesmo, pode suspender as visitas até mesmo dos pais ou responsável, se isso for nocivo ao adolescente. Então guarde, não é possível a incomunicabilidade.
mas o juiz pode suspender as visitas até mesmo dos pais ou responsável, se isso for nocivo ao adolescente. E por fim, atividades externas são possíveis na internação? Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, as atividades externas são possíveis, salvo determinação do magistrado. Salvo se o juiz disser que essas medidas, na verdade, não são adequadas àquele adolescente. Salvo se o juiz disser que ele deve ficar o tempo todo naquele estabelecimento. Então, as atividades externas são possíveis, salvo se o juiz disser em sentido contrário. Assim, meus caros amigos e amigas, falamos de várias medidas socioeducativas. Isso mesmo, falamos de advertência, falamos de obrigação de reparar o dano, prestação de serviços à comunidade, falamos de liberdade assistida, falamos de obrigação de reparar o dano, inserção em semiliberdade, internação. E saiba que, se o juiz entender conveniente, pode também aplicar ao adolescente infrator aquelas medidas de proteção. Aquelas medidas protetivas previstas no artigo 101 do ECA. O juiz também pode aplicar essas medidas ao adolescente infrator. Alguém poderia me perguntar se existe um jeito de memorizar essas medidas socioeducativas. E temos sim, meus amigos. Temos uma forma, temos uma técnica para memorizar isso. Temos uma canção. Exatamente, temos uma canção que fizemos já há bastante tempo e que tem ajudado muito os alunos que se preparam para o exame da OAB e para concursos públicos e que precisam guardar quais são as medidas socioeducativas: advertência, obrigação de reparar o dano, prestação de serviços à comunidade, liberdade assistida, inserção em semiliberdade, internação e ainda por cima as medidas de proteção. Para guardar isso, temos uma pequena canção, uma versão que nós fizemos daquela música O Cravo Brigou com a Rosa. Sabe aquela música infantil? Pegamos aquela mesma melodia e mudamos a letra. Eu vou cantar para você acompanhar aí, com essa pequena paródia, as nossas medidas socioeducativas. Veja só. Liberdade assistida, advertência, internação, obrigação de reparar o dano, de serviços à prestação, inserção em semiliberdade ou as medidas de proteção, são as medidas socioeducativas que eu canto nessa canção. Veja, em 30 segundos, cantarolando, você consegue guardar as medidas socioeducativas. É claro que cantando ninguém vai passar no exame da OAB ou em concurso público, claro que não, não é show de calouros. Essa música pode complementar o seu estudo a fim de memorizar as medidas socioeducativas. Tudo bem, meus amigos? Então, diante desse cenário, terminamos o primeiro bloco do nosso programa de hoje. Terminamos o bloco denominado o tema do dia. E sem mais delongas, vamos para o nosso segundo bloco. Um bloco no qual responderei às questões que foram encaminhadas por telespectadores de todo o Brasil. Vamos ao segundo bloco? O bloco denominado Pergunte ao Professor. Muito bem, meus amigos, muito bem, minhas amigas. Iniciamos então mais um bloco do nosso programa de hoje. O bloco denominado Pergunte ao Professor. Alunos de todo o Brasil poderão indagar sobre o tema exposto no programa do dia. E aí saiba que você também pode mandar as suas indagações. Basta enviar um e-mail para o nosso programa. O e-mail nosso é provafinal@lfg.com.br. Vamos verificar qual a primeira pergunta do programa de hoje? Vamos a ela. Pergunte ao professor. Quais as diferenças entre as medidas socioeducativas e as medidas de proteção? Importante, muito importante essa pergunta. Quais são as diferenças entre as medidas de proteção
e as medidas socioeducativas.